Comida é muito bom. Sonhar comendo é vivendo. E sonhar fazendo comida é preparando algo para viver. Entendeu? Anote aí, por favor. É simples a interpretação. Sonhar comendo é vivendo. Se a comida for boa, é vivendo coisa boa. Se a comida for ruim, é vivendo coisa ruim. Se a comida for estranha, lembra do sonho de Pedro nos animais imundos, mata e come? Era o convívio com os gentios que Pedro ia ter através de Cornélio. Então sonhar comendo é vivendo. E sonhar fazendo comida, se a comida for boa, é você preparando algo para viver. Pastor, sonhei fazendo comida para meu marido. É preparando algo para vocês dois viverem. Pastor, sonhei fazendo comida para mim. Então é algo que você está preparando para você viver. Aquilo que você está preparando. Aí se a comida estiver azeda, é azedo na vida. Se a comida estiver amarga, amargo na vida. Entendeu? A comida estiver doce, aí depende do doce, pode ser amargura. Se estiver salgada, é também sufoco e amargura. Se a comida estiver boa, é coisa boa. Pastor, estou preparando uma comida tão gostosa. Pode ser moqueca, pode ser qualquer tipo de comida, desde que seja boa. Aí tem preparando para você, preparando para alguém ou só preparando. Viu aí a diferença entre comer e fazer a comida? Comer é viver, uma coisa que já está em andamento. E fazer é preparar para viver. Agora, se comer coisa boa é bom. Pastor, comer cabelo, macumba, feitiço. Comer comida boa, coisa boa na vida. Fazer comida boa, fazer uma coisa boa para você mesmo viver. Fazendo comida para o marido, você viver com o marido. Fazer comida para um amigo, você e o amigo. Fazer comida para muita gente, então você está preparando algo coletivo. A comida era boa? Era, então é bom. Comida era ruim? Então é ruim. Entendeu como é a coisa? Viu a diferença aí? Entre fazer a comida e comer. Fazer é preparar. Por isso que a Bíblia diz, mata Pedro e come. Mata esses animais e come. Ou seja, prepara para viver com os gentios. Só que os animais eram porco, era coelho. E os judeus não comem porco nem coelho. Aí Pedro falou, Deus me livre de comer uma coisa assim. Aí o vaso subiu, depois desceu de novo. Era um vaso com um lençol. Mistério, vaso, situação. Descendo do céu, uma situação criada pelo céu. Está entendendo? Olha aí, estou interpretando o sonho de Pedro, que está no livro de Atos dos Apóstolos. E a voz disse, mata Pedro e come, ou seja, faz a comida. Aí Pedro, Deus me livre, nunca comi coisa tão imunda. O vaso retornou. O vaso veio de novo, 2 vezes. Você lembra que o sonhar 2 vezes a mesma coisa é forte. E a voz disse, mata Pedro e come. Aí Pedro, Deus me livre, nunca comi coisa imunda assim. Aí a voz respondeu, não torne imundo aquilo que Deus purificou. E o vaso se recolheu, de lado tinha um lençol, mistério, vaso é uma situação a ser vivida, matar e comer, preparar para viver. Aí quando Pedro estava sonhando, cara, Pedro, aí Pedro se levantou do sonho, sim, Pedro, eu sou o enviado de Cornélio. Cornélio foi um dos primeiros cristãos romanos. Tinha Cusa, tinha a mulher de Pilatos, que era cristã também, mas Cornélio foi quem começou o trono da religião passar para os romanos. Foi ali, quando Cristo disse em Mateus 24, que iria tirar a vinha e dar para outro povo. Começou aí, tirar a vinha dos judeus e dar para os romanos. Não tornes imundo aquilo que eu purifiquei. Então o cara disse, Pedro, eu sou enviado de Cornélio. Possivelmente Cornélio foi aquele cara que pediu para Jesus curar o servo dele. Olha aí como é quântico, ó. E Jesus curou, ele disse, nem vá lá na casa, nem vá, é só você mandar uma ordem, o servo foi curado. Esse mesmo servo foi que foi chamar Pedro. E Cornélio era aquele general que pediu para curar o seu escravo. E aí Pedro ficou com medo, que Cornélio era muito importante na política da época. Cornélio era um braço de César. Se Cornélio mandasse matar a pessoa, César não ia nem perguntar por que matou. Cornélio era de confiança de César. Então César, eu matei um cara ali. Aí César dizia, não, vamos tomar um vinho aqui. Quer saber nem o nome? Não, quero saber não. Você mandou matar, está matado. Pronto. Aí Pedro foi.
Aí Cornélio se humilhou perante Pedro e disse: eu quero ser cristão, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Pedro sentou o malho, mas era uma situação a ser vivida. O pastor estava preparando a comida para uma pessoa. Então você está preparando algo a ser vivido com uma pessoa. E quando essa pessoa ela não é identificada, então é algo muito próximo. Pode ser um amigo, namorado, esposo. Agora, o ruim é quando é comida azeda, podre, aí é uma situação a ser vivida ruim. E se tiver comendo, então é a situação que você está vivendo ruim. Com cabelo, feitiço. Pode fazer pergunta, tá? Então o que você deve fazer? Você faz o astral dos sonhos. Você sonhou fazendo muqueca, então o que você deve fazer? Você faz uma muqueca para o seu marido. Faça a melhor muqueca do mundo. E benza essa muqueca e ore 7 Pai Nosso nela e dê para ele comer. Então você agora tem os pormenores. Por exemplo, fazer comida para alguém e alguém não aceitar é rejeição. Não aceitou sua comida, ele não aceita a sua vida. Não aceitou sua roupa, não aceita a sua maneira de agir. Eu estou falando a linguagem dos sonhos. Então, se você sonhou fazendo uma feijoada para um tonhão, você faz a feijoada e chama o tonhão. Como é que você benze a comida? Não é como os bruxos benzem, não. É você orando 7 Pai Nosso e tocando na comida, aquela comida já é bendita. A Bíblia não fala consagrar a comida? Consagrar, como é que eles consagravam? Abençoando a comida. Nós não abençoamos nada mais, a gente apenas senta e come e caga, né? Mas então assim, você faz a muqueca, chama seu marido para comer. Eu estou fazendo uma muqueca tão gostosa, vem comer. Tá entendendo? E aí você faz aquela muqueca gostosa, entendeu como é a coisa? Tem várias maneiras de benzer a comida. Eu posso dizer domingo. Me lembra? Pastor, as 7 maneiras de benzer a comida. Lembre-se, benzer. Não é você fazer nada de errado, é benzer. O que Cristo mandou benzer a comida. Cristo benzia a comida. Sabia que Cristo benzia a comida? Que é isso? Autoridade. Como é que Cristo benzia a comida? Diga aí. Quem é que vai dizer? Como é que Cristo benzia a comida? Como é que Cristo benzia a comida? Quem disser, eu tiro meu chapéu para você. Meu chapéu de jalapão e meu chapéu de judeu. Como é que Cristo benzia a comida? A gente reclama dos bruxos, que os bruxos benzem a comida para os deuses dele. Olha, tá ficando careca. Olha. Como é que Cristo benzeia a comida? Ninguém vai responder? Cristo dava graça. Graças eu te dou, ó Pai, por esta comida. Ele benzia a comida. A Bíblia chama-se santificar a comida. Ele dava graça. Então tudo que você tiver, dê graça que multiplica. Vai pagar uma dívida, dê graça. Vai receber um dinheiro, dê graça. Vai receber o seu salário, dê graças a Deus. Ninguém dá graças a Deus por nada mais hoje, né? Dê graças. Eu dou graça por você que está me escutando. Graças eu te dou, ó Pai, por esses irmãos maravilhosos que passam horas me escutando. 3 horas já passaram me escutando. Eu dou graças a Deus por ele, graças. Então você pode benzer a comida. E eu ensino mais 7 maneiras, que é o Pai Nosso, que é tocar na comida, né? O cara fala, os mágicos benzem a comida. Você pode abençoar a comida, velho. Então faça a muqueca, abençoe a muqueca e chame ele para comer. Aí chama-se astral dos sonhos. Gostou? Gostou? Tudo está na Bíblia. O pastor falou para benzer a comida, esse pastor é macumbeiro. Sou não. Mas se fosse não tinha problema não, mas eu não sou. Eu estou dizendo para você que Cristo benzia a comida. Só que o benzimento de Cristo, ele fazia toda vez que comia. Ele dava graças ao Pai. Era uma característica de Cristo. E sempre antes de uma multiplicação, Cristo dava graça pelos 5 peixes, os 5 peixes alimentou a multidão. O segredo está em dar graças, tá?
Você pode dar graça pelo marido, graça pelo amor, graça pela casa, graça pelos filhos. Eu dou graças a Deus por vocês. Muito obrigado. Graças eu te dou, ó Pai, por este grupo de pessoas maravilhosas que me escutam. Graças eu te dou, ó Pai. Amém? Amém.